A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, as irmãs do canal Defensor da Sã Doutrina. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Alejandro Alves, do país do Uruguai, no departamento de Rivera. Irmãos, nesse momento eu vou relatar para você como eu me converti, como eu aceitei a Cristo, a minha vida antes de eu aceitar a Jesus Cristo. Resumindo, irmãos, porque se eu for contar tudo, eu tardaria horas falando, mas eu vou tentar resumir em alguns minutos a minha vida antes do Evangelho, os fatos principais, e depois, quando eu me converti, também o Evangelho, os fatos principais. Então, tudo começou no ano 1997, aqui na cidade de Rivera, quando a minha mãe, ela enfermou, para ter família. Então ela foi conduzida ao hospital aqui de Rivera. Então, antes de eu nascer, ela estava passando por uma grande hemorragia, Embora que eu nascesse, ela poderia perder a vida, Poderia não se salvar devido a essa hemorragia. Também, embora ela podia, ou seja, eu perder a vida e também ela, Então foi um momento muito difícil. Sapate aí conta minha mãe, conta os meus irmãos, maiores. Então já o inimigo lutando contra a minha vida, por causa do propósito que Deus tinha comigo. Então foi passando o tempo, eu cresci, Deus deu livramento ali, graças a Deus, que quando colocava o sangue no corpo da minha mãe, o corpo não aceitava o sangue, então colocava por um lado, o sangue saía por outro, não aceitava, mas Deus ali deu vitória. Eu quero dizer também que nesse momento, aconteceu isso, o grande livramento, o tempo passou, fui crescendo, cheguei na idade dos 6 anos. Eu vou relatar essa parte que eu acho muito importante. Foi um grande livramento mesmo que Deus me deu. Tinha 6 anos de idade, no ano 2002, perto do ano 2003. Morava em Canelones, lá no sul do país do Uruguai, departamento de Canelones. Então nós fomos no mato, na mata, na grota, procurar lenha com a minha cunhada, que é a mulher do meu irmão, e as duas filhas da minha cunhada e a minha irmã, que é 6 anos maior que eu. E nós fomos ali procurar lenha para prender a lareira, fogão a lenha que a gente tinha também. Então ali nós tínhamos que cruzar um arroio, que é uma ponte, só que o arroio estava crescido. Então eu me afastei um pouco deles e eu fiquei ali na beira olhando, aquela correnteza brava que corria ali, e eu me afastei deles. E eu não sei dar nada, eu fui dar volta para ir até buscar eles, e eu resvalei e caí ali naquele arroio. Só que eu fiquei me segurando com as mãos na grama, na grama, aquele pasto ali, aquele pasto mole. Fiquei assegurado ali, comecei a gritar, e em seguida vieram e me auxiliaram e me tiraram dali, não deixaram que eu caísse na correnteza. Se eu caísse naquela correnteza, aquele rio, aquele arroio que cruzava ali, eu com certeza teria morrido, Mas o que eu achei interessante hoje, que eu tenho conhecimento, é que aquela grama, sabe, que você pega e puxa ela e arranca com facilidade em pé de raiz, aquele pasto, Naquele momento, quando eu caí, me assegurei daqueles pastos, ele nenhum deles se arrancou, Ficaram ali
Se eles teriam se arrancado, teria caído com certeza, que não tinha coisa alguma ali para me segurar. E Deus já estava dando um livramento. Isso aí foi muito importante para mim. Depois, na idade de 9 anos, o diabo me perturbava muito. Comecei a ter a paralisia no ano 2005, 23 de agosto do ano 2005, né? 23 de agosto do ano 2005, meia-noite, já para o dia 26. Houve um grande temporal, ventos de 140 km por hora, desmancharam casas, galpões, quintais, né? Desmanchou tudo. E à meia-noite eu senti um estrondo sobre a minha pessoa, fiquei paralisado. Eu tinha naquela época 9 anos. Eu fiquei paralisado em cima da minha cama, queria gritar, não podia, queria chamar meu pai, também não podia. E eu comecei a sentir que a minha alma se desprendia, o meu espírito do meu corpo. Quando eu comecei naquela época, eu era católico e estava indo nas aulas de catolicismo, né, que eu desde criança, eu sempre queria conhecer Deus, queria saber quem era Deus. Meus pais vinham dos mormons, então os que eles sabiam, eles me ensinavam, passavam para mim, mas eu sempre tive aquele desejo de querer saber quem era Deus, né? Então, ali eu sempre gostei, queria aprender de Deus, só que eu lia qualquer outro livro, eu lia a revista, lia qualquer outro livro e eu conseguia ler bem. Só que eu ia ler a Bíblia e eu não conseguia juntar as letras, formar as palavras para ler a palavra de Deus, nublava as vistas, ficava tudo nublado, nuviado, né? Ficava tudo borroso, túrbio. Então eu nunca conseguia ler a Bíblia, lia qualquer outro livro menos a Bíblia. Então o tempo foi passando, né? Que chegou aquele dia, eu estava sofrendo aquilo ali, como estava indo nas aulas de catolicismo, me batizei também na igreja católica, Então, ali eu comecei a orar, comecei a rezar, aqueles Pai Nosso, aqueles Ave Maria, que a gente conhecia, mas era pior, estava tudo errado. Aí quando eu fui clamar por Jesus, falei, Jesus me salva, então aí eu consegui me desparalisar. A partir desse dia as parálises eram com mais frequência. Eu nunca quis contar nada para o meu pai, para minha mãe, que eu tinha medo que eles pensassem que eu estava louco, que eu estava ficando louco, que eu estava ficando mal da cabeça, tivesse que ir a psiquiatra e depois os meus amigos ali do bar, as crianças, fossem me criticar porque, enfim, eu tinha que assistir a psiquiatria, essas coisas assim, né? Então eu nunca, sempre guardei para mim. Desse dia em frente as parálises começaram a ser mais duras. Estive morando em Montevidéu também, a capital do Uruguai, e moramos numa casa que tinha sido consagrada para Satanás, e o diabo me perturbava, eu via sombras, os demônios me davam tapa de noite, tapa na cara, não só a mim, senão também a minha irmã, que hoje é uma serva de Deus, a minha irmã que me segue, né? Que ela é menor que eu, né? Nós temos 7 irmãos. A minha irmã é menor que eu, tenho uma irmã que tem a sua família e é batizada, está nos caminhos santos do Senhor hoje em dia também. Nós era grandemente perturbado, tanto ela como eu. Na época eu tinha 9 anos e ela tinha aproximadamente 5 anos, né? Então nós era grandemente perturbados. A minha irmã levantavam ela para cima da cama, jogavam ela na cama, a mim me davam tapas. Enfim, está muito difícil, a gente morou alguns meses e devido a isso nós tivemos que se mudar para outra casa. Então, o dia, aproximadamente eu tinha 11 para 12 anos, eu estava morando em Canelones e se abriu na casa, no meu quarto, eu vi como se fosse um espelho, né, escuro, preto, que girava assim e absorvia tudo. Então daquele buraco preto, aquele espelho que absorvia,
saía um ar frio, um ar muito frio, escalofriante, e eu comecei a ver a minha alma. Deus é testemunha disso, irmãos. Deus é minha testemunha que eu vi a minha alma sendo puxada, puxada mesmo, para ali, para aquele buraco preto. E eu gritava, queria gritar, mas o grito da alma, do espírito, era com eco, diferente de ouvir. E ninguém ouvia não, ninguém podia me ouvir. Então, quando eu ia entrando naquele buraco preto, cruzou como se fosse um raio. Aí aquele buraco se fechou, eu apareci no meu corpo novamente, levantei da minha cama, sentei, fiquei ali pensando, meditando, e disse, oh meu Deus, será que tem uma doença? Será que eu estou ficando louco? Pensava eu assim. E aquilo continuou, cheguei à idade de 13 anos, comecei a conhecer o mundo, eu conheci a igreja dos mormons, fui batizado também. Com 13 anos já era diácono, repartia ceia. E a minha vida, eu sempre dizia, se Deus apareceu para o tal do profeta Smith, ele vai ter que aparecer para mim. Então eu orava, eu me apartava, eu não sabia orar, mas eu chegava e dizia, olha Deus, é bem assim. Senhor Deus, nosso Pai, se é verdade que o Senhor apareceu para o profeta Smith, aparece para mim também. Qual é a igreja verdadeira? Onde é que o Senhor está operando? Era a pergunta que eu fazia para Deus e me retirava, devido que eu sentia a presença do inimigo muito grande na minha vida, eu me assustava, eu ia embora. Aí continuei, passou o tempo, já não orava mais, passava um tempo, vinha aqui na minha cabeça, que eu tinha que continuar orando, pedindo a Deus, a igreja verdadeira, o lugar onde ele habitava. Então continuei, conheci o mundo, saí da igreja dos mormons, tive numa igreja evangélica, batia pandeiro lá, tocava aquele instrumento do diabo, eu tocava lá, igreja evangélica, porta larga, então, mas nunca consegui transformar a minha vida. Então comecei a conhecer o mundo, comecei os lugares bailáveis, já com 14 anos, eu já conhecia a mulher, enfim. E a minha vida ia piorando, as parálises também, fui me envolvendo no mundo do álcool, fui me envolvendo no mundo das drogas, do cigarro. Tá terrível a minha vida. Eu amanhecia, meus pais já não podiam mais com a minha vida, e a minha vida estava terrível. Estava terrível mesmo. Então, certo dia, eu conhecia um rapaz, que é da igreja Pentecostal dos Amor, onde me converti, que Deus usou ele para me ganhar para Cristo. Então, eu sabia que ele ia na igreja, que ele tinha convertido, então cheguei lá, e um dia Deus preparou aí, que eu cheguei da minha casa, estava trabalhando, e senti o desejo de saber das pragas do Apocalipse, ou seja, das pragas do Egito, Eu sempre tive curiosidade por saber da Bíblia, Embora já com 13, 14 anos que eu tinha na época, para 15 anos, eu já estava, como o diabo tinha tomado conta de mim, através do mundo, das drogas, eu já não tinha mais aquilo que me preocupava por as igrejas, eu já não me preocupava mais. Então eu me tornei uma pessoa muito rebelde contra tudo aquilo que era a igreja. Eu dizia para minha irmã, nós já temos a nossa religião, os mormons, eu dizia para ela, e que se vá, minhas irmãs, iam na igreja evangélica, e eles colocavam aquelas músicas evangélicas, aquelas espirituais, da harpa, e eu me levantava, xingava elas, enfim, fazia chapa com os meus amigos, me ria delas, Então assim era a minha vida. E aí conversamos, certo dia Deus preparou com aquele obreiro, a igreja Deus Amor, que me ganhou para Cristo. Começamos a conversar e eu quis ter desejo de conhecer a palavra, falei para ele a minha vida, como era a minha vida, o que tinha passado. Aí ele começou a pregar para mim e eu comecei a ter sede e fome, de querer saber mais da palavra.
Aí Deus mandou ele que falasse com respeito à doutrina para mim. Aí começou a falar da doutrina e me mostrava na Bíblia. Me mostrava na Bíblia. E aí eu pude perceber que Deus estava me chamando. Aí cheguei nas casas, o primeiro dia, segundo dia que eu tinha ouvido a palavra por meio do seu servo. Aí cheguei em casa, peguei a televisão, joguei fora. Peguei os brincos, usava brinco naquela época, roupas mundanas. Peguei, joguei tudo fora, comecei a jogar. Eu ouvia a palavra e eu ia ouvindo e já ia jogando tudo fora. Na mesma hora Deus estava me fazendo livre de tudo. Na época eu converti, já estava com 15 anos de idade. Eu tinha 15 anos de idade. Fui jogando, joguei fora. Me desfiz de todas as coisas no mundo, brinco, piercing que eu usava, roupas do mundo, bermuda, tudo que é do mundo eu já fui jogando fora. Então a minha vida agora passou a ser entregue a Jesus Cristo. Aceitei Jesus dobrando meu joelho através da oração. Passei a ouvir a oração do missionário, a pregação missionária Davi Miranda, saudoso missionário. Aceitei a Jesus Cristo. Passei por processo de libertação. E na semana eu já não caía mais endemoniado. Que eu caía duramente, era processo de demônio. Meu corpo, minha família toda era pai de santo. Meu pai desviado do evangelho, a família do meu pai todo pai de santo, a família da minha mãe todos pai de santo. Então, da terreira, na macumba. Então eu comecei a estar na igreja. Aí quando eu aceitei Jesus, que fui na igreja, o diabo começou a perturbar duramente a minha vida. Eu não podia entrar em casa, dormir nas casas. Eu via os demônios na minha casa, eu não podia ficar mais na minha casa. Só foi quando eu aceitei Jesus. Aí eu passei a morar uns 15 dias, acredito que foi perto de 15 dias, na casa do obreiro que me ganhou para Cristo. Foi uma luta. O diabo tentou me matar várias vezes em sonhos, depois que eu tinha aceitado a Cristo. Mas eu me acordava cheio de fé, né? O Espírito Santo dava para mim. Eu dizia, ele quer me levar, por mim pode me levar. Eu vou para o céu, mas eu não vou voltar atrás não. Eu saí da minha casa, fui morar uns 15, 20 dias lá, que não podia passar nem mesmo por frente da minha casa. Aqueles demônios ali, mandando. Então, essa é a minha vida. Então fomos resistindo. Chegou um dia, meu irmão me disse, amanhã é um sábado para domingo. Ele me disse, amanhã vai ter culto de oração. Vai ter culto de oração, vai ter a oração mundial, o jejum mundial. E a gente ora das 8 da manhã até 9h30. E eu pensei comigo assim, Senhor, eu não sei nem orar nem 10 minutos. Eu vou orar 1h30, mas na mesma hora eu disse assim, mas em nome de Jesus eu vou orar, que Deus vai me ensinar. Aí à meia-noite oramos, aí eu orava, comecei a orar com aquele varão, comecei a sentir a presença de Deus, e ali oramos alguns 15, 20 minutos, né? Porque eu não sabia muito orar, então oramos alguns 15 minutos a Deus, e apresentamos o jejum. O meu primeiro jejum, ele foi de 24 horas. Deus me deu a força para mim jejuar 24 horas. Me deu uma força tremenda. Então, ali fomos ali na igreja, oremos, dobrei meu joelho, comecei a orar, Senhor, olha, eu não sei orar. Falava assim com Deus, Senhor, olha que eu não sei orar, mas abençoa a minha vida, abençoa a minha família. Aí como que uma voz me disse assim, que eu tinha que pedir perdão para os meus pecados, glorificar a Deus. Aí comecei a orar novamente, Senhor, bendito o teu nome. O Senhor me ensinava, que coisa tremenda. E Deus me ensinava a orar, e vinha aquelas palavras na minha boca, Rei de Reis, Senhor dos Senhores, Jeová dos Exércitos. Eu nunca tinha lido a Bíblia, mas vinha aquilo ali e eu falava, e era Deus mesmo me ensinando a orar. E eu falava aquelas palavras, glorificava a Deus, Senhor, não tome em conta os meus pecados, perdoa os meus pecados, perdoa-me, mas deixa minhas vestes brancas, limpo meus pecados. Aí comecei a orar,
Aí Deus começou a me mostrar as primeiras revelações. Eu via como se fossem fotografias pequenininhas que vinham numa velocidade incrível, assim como via-se de pessoas da minha família, pessoas que eu conhecia, e eu entendia que eu tinha que orar por elas. Aí eu comecei, Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano. Aí vinha os países do mundo, abençoa tal país, abençoa os obreiros, abençoa os que trabalham na obra. E aí começamos. Quando ouvi, o irmão que dirigia a oração disse amém. E eu digo, já passou 1h30? Aí eu olhei no relógio e já era 9h30 da manhã, tinha passado 1h30. Mas para mim era como se fosse passado somente 15 minutos de oração. Então comecei a sentir uma sede muito grande por oração, de tal maneira que eu apresentava o jejum a Deus, jejuava todo dia, eu ia para o meu trabalho, eu trabalhava também, ajudava o meu pai, manter a casa, sustentar a casa. Eu ia para o meu trabalho, saía cedo, eles iam de táxi, de ônibus, aí saía mais cedo. Eu ia para o meu trabalho, caminhando, demorava uns 40 minutos, e orando com Deus na minha mente, e orando, glorificando a Deus. Chegava no trabalho, de meio-dia nós parava, pegava 2 horas da tarde, no intervalo do meio-dia até 2 horas da tarde, que eles comiam e cesteavam. Eu ia ali para um canto da obra, pegava minha Bíblia, lia a Bíblia, orava. Quando nós saíamos do trabalho, eu ia com ele às vezes no táxi, no ônibus, e eu ia todo o caminho, eu recostava a minha cabeça, fazia que estava dormindo, e eu ia orando com Deus. Chegava em casa, tomava banho, ia para a igreja orando, chegava lá, às vezes 10 minutos para 7 horas da noite, que era a hora que abria a igreja. Eu tinha prazer de orar, orava, saía da igreja, voltava a casa orando, tinha prazer de orar, fome e sede da oração. Chegava a casa, encerrava no meu quarto, orava 1 hora e tanto. Depois da meia-noite a gente orava mais 1 hora. Eu levantava às 4 horas da manhã, orava até às 6 da manhã. Depois eu levantava, saía para o trabalho, já ia orando. Então a minha vida toda era orando, orava, tinha prazer de buscar e sentir a graça de Deus. Então comecei a buscar agora o batismo com o Espírito Santo. Aí daí 2 meses de intensa oração, muito jejum, orando a Deus, eu recebi uma vigília, o dia 23 de dezembro, dia 22, já era 23 de dezembro, era madrugada, 5 horas da manhã, eu buscando toda a vigia de oração. Tempo que as vigias de oração, hoje em dia, as vigias é só cantoria. Esse ora 1 hora, muitas vezes nem 1 hora eu oro. Eu já canto 2, 3 horas, oro meia hora, 2, 3 horas mais de louvor, vem a palavra. Então toda a vigia foi só cantoria e não a oração. Nessa vigia, nós orava 2 horas. O irmão cantava 15 minutos de louvor. Nesse 15 minutos dava as oportunidades. Depois pegava outro cooperador, orava mais 1 hora, dava outros 15 minutos de louvor, mais 1 hora mais de oração, e mais outra hora de oração, e mais outra hora de oração, e até chegar a palavra de Deus. Então era vigia de oração. Aí toda a vigia buscando, orando, sentindo a graça de Deus. Eu não sentia sono, não sentia canseira. É verdade, Deus é minha testemunha. Só sentia prazer de orar e sentir a presença de Deus. Então às 5 horas da manhã, a irmã pregou, a esposa do pastor, pregou a palavra de Deus. Depois da oração, ela chamou ali uns irmãos que tinham se batizado. Eu não tinha sido batizado ainda, pois não tinha idade ainda, eu estava na idade de 15 anos. Eu não tinha sido batizado, não tinha idade para batizar. Que o ministério não batizava pessoas menores de 18 anos. Então, eu não tinha idade de batismo ainda, e justo nessa vigília, 2 dias ou 3 dias antes, tinha sido o batismo. Então ali, os irmãos que tinham descido as águas, a irmã chamou eles na frente e foi orar. Quando eles foram orar, eu disse, Senhor, como gostaria, se o Senhor quer me batizar com o Espírito Santo, que a irmã me chame. Então eu estava bem lá no fundo, detrás de todos os irmãos. Aí quando ela foi orar por os irmãos, para receber o batismo com o Espírito Santo, ela
falou assim, está o irmão Alejandro aqui também. O irmão Alejandro não é batizado nas águas, mas ele está servindo a Deus, está liberto, ele canta louvor, deixou o mundo, está na doutrina, é um irmão que passa em oração e jejum, deixou toda a sua vida, um jovem, e deixou toda a sua vida para servir a Cristo, Jesus vai batizar ele também. Aí eu passei ali, começaram a cantar um louvor. Como eu era novo no ministério, muitos louvores eu não sabia ainda. Aí começaram a cantar aquele hino, quero arder como la zarza, Senhor, haz-me sentir el fuego, em espanhol, né? Aí eu disse, Senhor, eu não sei esse corito, não sei esse hino, mas quando a irmã começar a dizer que é para dar glória, eu vou começar a dar glória. Aí quando a irmã disse, glória, 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 e aí disse, irmãos, dêem glória para receber o batismo com o Espírito Santo. Aí ela começou a orar por imposição de mãos. E então, eu comecei a dar glória, 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 glória. Naquele momento eu comecei a sentir um fogo que descia sobre o meu rosto, do lado direito, e começou a pegar no meu corpo, a minha rosto, começou a entrar na minha boca, e aí quis sair as palavras, os mistérios. Naquele momento eu tive medo, e aí temor, né, eu tinha não medo, eu tinha temor de falar, que eu pensava que eu ia falar carne, né? Eu tinha temor de não falar que não seja no Espírito, os mistérios de Deus, os mistérios em línguas estranhas. Aí quando foi travar, uma voz me disse, solta. Quando disse solta, aquele fogo se intensificou na minha vida, quando a irmã botou as mãos dela na minha cabeça, e eu soltei as línguas estranhas, e fui batizado com fogo no Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Então ali Deus revelou para a irmã, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele dia as minhas orações se multiplicaram, os meus jejum, o desejo de estar na igreja, eu senti a graça de Deus na oração, senti a graça de Deus no jejum, senti a graça de Deus lendo a palavra de Deus, até chorar. Deus começou a me dar um entendimento da palavra. Certo dia, eu estava na casa de um obreiro, e esse obreiro recebeu um convite para pregar no culto à mocidade. Então aí o obreiro disse que não, porque ele precisava de vários dias para preparar uma mensagem, e aí eu tinha já 3 meses de convertido. Aí eu falei assim para Deus, eu fiquei airado, falei, precisa de dias para preparar uma mensagem? Falei assim com Deus, se o Senhor é na minha vida, eu vou chegar lá em casa, vou pegar uma palavra, e onde eu abrir eu vou pregar. E para a prova que não é o homem, mas é tu que fala. Aí eu fui para casa, entrei no meu pequeno quarto, fechei as portas, não tinha ninguém, peguei a Bíblia, abri justo ali, que fala, busco agora fazer a vontade do homem ou de Deus. Se ainda agradasse a Deus, não seria servo de Jesus Cristo. Aí comecei a pregar, Deus começou a me dar uma visão. Naquele momento é como se eu tivesse sido transportado para um púlpito enorme, que eu via multidões de pessoas, muitas pessoas sendo curadas, paralíticos andando. E então eu passei a ver isso como que se eu não tivesse mais ali no meu quarto, e fui transportado para aquele púlpito enorme, e muitas almas sendo curadas. Eu pregava, sempre, todo momento tendo noção da pregação que eu estava pregando, e quando eu falei amém, eu fui olhar o relógio e já tinha pregado 40 minutos. Foi o dia que eu recebi o dom da palavra de Deus. Aí nós começamos a fazer trabalhos nos hospitais, começamos a orar com a juventude. O dia sábado apresentava um jejum o dia todo. Nós ia à tarde em jejum orar pelas pessoas enfermas nos hospitais. E à noite, depois do culto à noite, por volta de 9h30, 10 horas, a gente entregava o jejum. 6 horas, 5 horas, 6 horas, nós já estávamos na igreja orando, até às 8 da noite, a hora que começavam os louvores. Então das 5h30, 5 horas, 5h30, 6 horas, nós ia orando até às 8 da noite, em jejum, e de tarde fazia obras, ia nos hospital, e Deus começou a sarar muitos enfermos. Tinha ali um certo jovem
que tinha recebido uma palha, né? Tinham dado nele, tinha saído de um lugar de festa bailável e tinha ficado ali como vegetal, não comia, a não ser por os canos, né? E não bebia, não se soro, não falava, não mexia o seu corpo. Nós ali oramos, fomos na outra semana ver ali, ele já mexia o seu corpo, já comia, tinham sacado os tubos dele, já se sentava, oremos por ele. Quando fomos novamente, na outra semana, ele já estava de alta. E ia começar a andar dando seus primeiros passos. Foram as sinais que Deus nos mostrou. Tantos enfermos eram curados em nome de Jesus. Nós orávamos nas orações da primeira parte, a pessoa passava por frente da igreja, entrava dentro e a pessoa ficava liberta, o demônio se manifestava. Se entrava na igreja, entrava para dentro da porta, nós estávamos em oração ali com a juventude, e o demônio se manifestava. Ali o irmão que dirigia a oração, chamava, expulsava, o diabo se ia. O irmão que pregava a palavra, pregava. O jovem era 5, 10, 15 anos aceitando Jesus, e era uma bênção. Mas na pregação não é como desses jovens de hoje em dia, e pregam, querem ser mestres, querem ser doutores da lei, passeando a Bíblia, imitando outras pregações do outro ministério. Nós tínhamos amor de falar que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, que Jesus vem buscar a igreja, que o homem e a mulher têm que deixar o mundo e se entregar a Deus. Nós gostávamos de pregar sobre orações, sobre jejum, sobre o batismo com o Espírito Santo, santidade no corpo, alma e no Espírito. O homem tem que abandonar o mundo, rejeitar o mundo e se entrega a Deus. Era o que nós pregava. Hoje em dia você vê, querem ser doutores, querem ser mestre, ele não tem mais exposição de milagre, não há batismo com o Espírito Santo. Então a nossa vida era essa no Senhor. Então a obra continuou. Eu tinha, certo dia, já estava de madrugada, já tinha levado, não me lembro se era 3 ou 4 horas já de oração, quando Deus falou comigo, que ele ia me levantar. Então, certa vez o pastor marcou uma campanha de oração às 5 da tarde até meia-noite. Aí fomos ali e oramos naquela graça e até a meia-noite. Aí eu fui dormir e Deus mostrou um sonho, o pastor me ungindo ao obreiro Daniel. Daniel é o obreiro do Ministério da Oração. Aí, daí 2 semanas, na reunião ministerial, o pastor me levantou, usado por Deus, ao ministério de Daniel, que é o ministério de oração. Então aí, seguimos perseverando, conheci a minha esposa, casei com ela, enfim, os anos foram passando. Nesse então eu já tinha 18 anos, né, quando me casei, formei a minha família, fui levantado, né, eu já tinha sido batizado, fui levantado a Daniel, depois fui levantado a cooperador. E estamos fazendo a obra de Deus até o dia de hoje. Deus tem nos abençoado. E o amor de proteger a sã doutrina. Muitos enfermos foram curados por intermédio da oração. Muitas pessoas que usavam bastão, usavam ali aqueles andadores, não usaram mais nas nossas viagens que fazia ali evangelístico, levando a palavra. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas com os tumores saíam, Deus curava. E segue curando, por meio do nosso intermédio, quando nós pregamos e perseveramos na pregação da sã doutrina. Então tem muitas promessas más que Deus falou, que Deus fala comigo e mostra e revela. Muitas se cumpriram e muitas outras estão para se cumprir. Então, irmãos, eu creio que este testemunho possa ser de bênção para a tua vida. Irmãos, porque nós se renovamos e eu reconheço, irmãos, que o testemunho do nosso missionário Davi Miranda, ele me ajudou muito quando estava dando os meus primeiros passos na igreja, quando eu converti, e graças a Deus, até o dia de hoje, nos ajuda, exemplo de fé, de vida de oração, de jejum e perseverança na doutrina. Então, irmão, vamos perseverar na doutrina, vamos perseverar na palavra de Deus, que Deus será com todos nós. Irmãos, quem se despede é o seu irmão em Cristo, Alejandro Alves,
Mas antes, quero fazer uma oração. Grande e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida, cada pessoa, Padre, que tem ouvido esse testemunho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Padre, para que o Teu nome seja glorificado. Confirma, Deus, as bênçãos. Confirma, Deus, as vitórias. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor amado, para cada pessoa, levanta servos da última hora para pregar a doutrina do Senhor. E o Senhor assim alcançar as bênçãos, a vitória. Confirma o milagre, a libertação. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Quem se despede, irmãos, é Sisto Alejandro Alves. Recebam todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.